Uma paisagem é a extensão de território que o nosso olhar alcança em um dado momento do tempo e em um certo espaço. Em um lance, a gente reúne o que chega até nós por imagens que só fazem sentido quando postas em diálogo. Afinal, não acho que uma paisagem se faz em nós porque existe aquela nuvem desta ou daquela maneira, mas porque ela se encontra naquele céu, sobre aquelas montanhas, aquela temperatura e aqueles cheiros que nos atravessam ao observá-la. Esse exemplo de paisagem é de algo externo, mas quando projetamos paisagens de si mesmo, a coisa é outra. Agora, o que se encontra sob a pele nos diz muito mais sobre o que está na frente dos nossos olhos. Olá, eu sou Maércio e aqui, semanalmente, eu converso sobre temas da vida atravessados pela minha visão como neurocientista, artista e professor. O tema do nosso quarto encontro são as paisagens do corpo. Vamos lá? Chegamos a ela, ou a elas. As tais paisagens do corpo. Quem nunca fez uma aula em que a professora pede para que você perceba como você está? Ou forme uma imagem de si mesmo. Como você se encontra ali? Nesse momento, por exemplo, que você está ouvindo esse podcast, como é que você está? Acontece que tem infinitas maneiras de responder essa pergunta, como é que a gente está? A gente pode descrever, por exemplo, alguma dúvida ou algum incômodo em que a gente esteja passando num determinado momento. Então, a gente pode escolher, por exemplo, vias mais descritivas de responder essa pergunta. Ou a gente pode dar uma resposta bem evasiva quando, como geralmente acontece, que é assim, tô bem. Tem uma coisa muito diferente que eu percebo depois que eu me mudei. Só para quem não sabe, eu tô morando fora do Brasil desde final de julho de 2025. Eu vim para a Finlândia fazer o meu doutorado. E tem um comportamento aqui, um estilo de responder a tal pergunta como você tá, que é bem engraçado. Que é assim, às vezes eu pergunto para as pessoas como elas estão e elas respondem assim, normal. Eu nunca respondi para alguém na minha vida. Quando alguém me pergunta como é que você tá, eu estou normal, né? E também não é para todo mundo que a gente conta e precisa contar os nossos problemas. Afinal, todo mundo tem alguma coisa para lidar ali em diferentes camadas da vida vivida, seja no trabalho, seja na família, nas relações amorosas e por aí vai. Então a gente não conta para todo mundo e também não precisa contar. E nessas ocasiões a gente acaba dando uma resposta evasiva, que é assim, tô bem, e você? Tô ótimo. Ou quando muitas vezes acontece que eu pergunto para as pessoas e as pessoas assim, eu tô bem, mas meu joelho tá uma porcaria. Eu tô ótimo, mas assim, minha coluna, nossa, você não sabe, a minha coluna tá travada. Ou então, tô bem, mas assim, meu pé, nossa, meu pé tá me maltratando. Parece ter uma cisão entre quem você é e as partes do seu corpo. A gente vai chegar lá, porque esse é um assunto
que muito me interessa e provavelmente, se você está aqui, deve te interessar. Ao menos esse é o meu palpite. Então, essa tentativa de responder como a gente está num determinado momento da vida vivida, ela, ao invés de ser descritiva ou evasiva, ela pode se recorrer a algo que nos ajuda muito, nos informa muito, nos direciona muito, que é o corpo. Basicamente, as sensações, as emoções e o desenrolar das sensações e das emoções. Que desenrolar é esse que eu estou falando? Basicamente, o desenrolar das sensações são as percepções e o desenrolar das emoções são os sentimentos. De uma forma muito, extremamente simplista, ou a maneira como a gente significa as sensações, atribui um certo significado às sensações, que eu chamo de percepção, e aquilo que esse significado possível que eu atribuo às emoções, como os sentimentos. Então, as percepções e os sentimentos, com base nas sensações e emoções, elas vão ajudar muito a gente a construir essas paisagens que são tentativas de responder a essa pergunta, como a gente está. Então, voltando à pergunta que eu fiz no início, de como você se encontra nesse momento, se você pudesse agora responder de novo, mas tendo como base as informações, ou seja, as sensações e emoções, e também as possíveis significações das sensações e das emoções, como você poderia se utilizar dessas chaves ou desses meios para responder à pergunta de como você está agora? Basicamente, quais são as sensações e emoções que você vive agora e como você poderia atribuir algum significado a elas, sem se prender exatamente ao juízo desse significado, se é bom ou mal, se é certo ou errado. É apenas um significado possível, momentâneo. Vamos lá? Como é que você está agora? Tanto a percepção quanto o sentimento, esses dois processos, eles não são qualidades ou atribuições de significado de uma maneira mental, ou eles não se utilizam dos artifícios mentais apenas para existir. A essência desses processos não é uma qualidade mental ilusória que a gente associa, por exemplo, a uma certa sensação ou uma certa emoção. O que eu estou querendo dizer é que essas atribuições de significado, elas têm como base e como ponteiro, como objeto, o nosso corpo. E é exatamente o nosso corpo que às vezes fica perdido na formação dessas imagens de si mesmo, dessas paisagens de si mesmo. Veja que então que essas paisagens corporais, ou as paisagens do corpo, elas estão intimamente relacionadas com as imagens. Veja que o conhecimento que a gente toma do mundo, mesmo o conhecimento factual necessário para o raciocínio, para a tomada de decisão, ele chega à mente sob a forma de imagens. Quando a gente aprende uma dança, por exemplo, quando a gente aprende uma nova habilidade específica de movimento ou das artes, de uma linguagem específica, a gente aprende a partir de imagens e coloca essas imagens, colocando essas imagens em experiência corporal. É isso que nos faz conhecer algo, é isso que nos faz incorporar esse algo em nós. Então, conhecer algo, ter o conhecimento sobre algo, é um processo que se utiliza de imagens para que essas imagens possam ser encaminhadas de uma certa forma, possam ter um significado atribuído e possam ser alimento para certas ações no presente e no futuro.
É por isso que o conhecimento e a ação estão intimamente relacionados. É impossível conhecer algo sem associar alguma ação a esse algo. Nenhum conhecimento é construído sem que haja uma ação vinculada. E essa ação, ela pode ser desde um movimento, ou ela pode ser um encaminhamento objetivo. Vocês talvez tenham ouvido um conceito que se popularizou nos últimos meses, que foi o de brain rot, que era uma tradução livre cérebro podre, que surgiu de um estudo que avaliou os possíveis desfechos de realizar uma tarefa utilizando inteligência artificial e não utilizando inteligência artificial. O estudo tinha mais detalhes, mas eu não vou entrar em detalhes desse estudo porque não é o objetivo aqui. Mas em poucas palavras, o que se viu nesse estudo é que quando esses participantes realizavam uma tarefa, que era uma tarefa de escrita, utilizando inteligência artificial, eles acabavam não recordando o que haviam feito e, mesmo quando observavam algo que eles tinham feito, não reconheciam como sendo algo de autoria deles próprios. Ou seja, não havia senso de pertencimento àquilo que foi produzido. Talvez esse seja um grande problema do uso de inteligência artificial, que é quando você se abstém da ação, de alguma ação possível. Mas não vamos perder em mente o nosso foco do encontro, que são as paisagens do corpo. O Antônio Damasio ele vai dizer que a existência, o processamento e o uso de imagens, eles consideram um agente vivo. Então as imagens não são abstrações conceituais independentes de quem imagina. Isso é bem importante, porque acho que, e nesse sentido é muito bom, cada vez mais as imagens o uso de imagens, vai se aproximando da vida das pessoas, especificamente no nosso contexto aqui das práticas corporais, mas às vezes as imagens elas ficam nesse lugar muito distante da experiência, muito distante da vida vivida, e acabam ocupando um lugar que você precisa se projetar quase que oniricamente ou com signos mentais, se perdendo do espaço e do tempo em que você vive. Então esse agente vivo que imagina e esse agente vivo que formula imagens ou molda paisagens sobre si mesmo é o carro-chefe da criação das paisagens corporais. Porque essas paisagens elas não são médias. Essas paisagens elas não servem para todas as pessoas ou para uma média de pessoas. Essas paisagens têm nome e sobrenome. Essas paisagens têm um CPF. Essas paisagens têm alguém que assina a existência delas e que justifica a própria existência das paisagens. Então, quando a gente forma uma paisagem de si mesmo, uma paisagem do corpo, o que a gente está fazendo é projetar a experiência, projetar aquilo que se vive num dado momento e num lugar específico, com pessoas específicas. Agora, por que a gente está tão interessado nessas paisagens quando a gente, ou deveria estar interessado nessas paisagens quando a gente se encontra numa prática corporal? Ora, porque muitas vezes as práticas corporais elas são perseguidas como algo que precisa ser aprendido, reproduzido como na média. Então, eu olho alguém dançando, quero aprender a dançar e quero aprender a dançar como aquela pessoa. Quero aprender a dançar como um grupo médio de pessoas dançam, se é que isso existe. Ou quero aprender a dançar como aquilo que eu entendo na média o que é aquela dança. Só que isso não existe. Todo aprendizado de uma dança ou todo aprendizado de um movimento, ele é individualizado. Todo aprendizado de movimento, ele tem uma assinatura própria. E é por isso que a guiança dos processos são tão importantes, e é por isso que você não vai aprender dança fazendo aula online gravada. Me desculpem, mas você não vai.
Não estou dizendo que isso não tem valor ou que isso não possa te ajudar de alguma forma, porque pode. Mas assistir um vídeo de alguém mostrando um movimento para você e que pede apenas para você reproduzir esse movimento, ou seja, não existe uma guiança individualizada do processo num certo tempo e num certo espaço, não vai te levar a conhecer aquela dança, não vai te levar a conhecer aquele movimento. E isso pode ser uma aula de balé, pode ser um treino de musculação, pode ser uma aula de o que seja. De novo, isso não tem valor? Sim, tem valor. Sobretudo quando você tem um certo conhecimento prévio sobre aquela prática. Mas isso não te leva a conhecer. E acho que a gente vive num momento da nossa cultura, sociedade, em que esses encontros online, em que essas gravações elas vão criando cada vez mais público e vão se capilarizando de uma forma muito escalada, ou seja, atingindo muitas pessoas, a gente esquece disso, a gente esquece que quando não há essa individualização, não há conhecimento. E muitas vezes, para que haja essa individualização ou essa adaptação, eu preciso de guiança, eu preciso de alguém guiando o meu processo. É por isso que essa profissão que eu escolhi, ou que eu fui empurrado pela vida de um jeito muito prazeroso, porque eu amo ser professor, ela é tão importante. Eu lembro que no meio da pandemia houve essa discussão se os professores de dança seriam substituídos por vídeos, sejam ao vivo e sejam gravados. Acho que nós não vamos. Aliás, tenho certeza, como poucas certezas que eu tenho na vida. Porque isso não leva ao conhecimento da dança. Isso não leva ao conhecimento dessa prática. Veja que então as paisagens do corpo, elas servem a esse conhecimento. Elas servem a esse encaminhamento de uma ação por um certo agente vivo, que modela essas tais paisagens. As paisagens existem para que o conhecimento sobre algo exista. Nesse nosso universo, as paisagens do corpo existem para que o nosso conhecimento sobre si mesmo e o que estamos fazendo seja possível. Portanto, a próxima vez que você se deparar com alguém pedindo para que você formule uma paisagem de si mesmo, essa paisagem ela tem pelo menos um objetivo embutido. E esse objetivo é o conhecimento de si e o conhecimento do que se faz. Porque não há outro meio de se conhecer e se conhecer mesmo, não apenas se descrever, sem que paisagens e imagens estejam presentes. E essas paisagens, gente, elas são contornos, elas são gradientes, elas são borrões, elas não são cópias perfeitas de quem nós somos e do que estamos fazendo. E elas são plásticas, elas mudam no decorrer do tempo a partir da experiência. Elas se adaptam no decorrer do tempo a partir da experiência. Aliás, isso é plasticidade. Plasticidade é a nossa capacidade de se adaptar no decorrer do tempo a partir de uma certa experiência. Simples, rápido, para você nunca mais esquecer na vida o que é plasticidade. Aliás, tem conceitos da neurociência que às vezes são assim
desmantelados e muito confundidos quando são simples na sua vista geral como plasticidade. Então, plasticidade, um processo, se refere a um processo de adaptação ao longo do tempo a partir de uma certa experiência. Simples e nada mais. Aliás, tem muita coisa a mais. Estou dizendo isso porque não precisa se preocupar muito se essa paisagem está certa, está errada, porque provavelmente ela vai mudar ao longo do tempo e a gente vai ajustando essa paisagem. A gente brinca nas aulas, né? Faz uma paisagem no meio, faz uma paisagem, pelo menos uma paisagem, no início e uma no fim, para você fazer essa relação, não comparação. Falo muito isso nas minhas aulas. Quando a gente tem duas imagens, por exemplo, e coloca essas duas imagens numa conversa, a ideia não é comparar se você melhorou, se você piorou. Claro que isso pode atravessar a sua resposta, mas é mais colocar em diálogo, porque às vezes a gente coloca uma perspectiva de comparação entre as paisagens e acaba ou se frustrando ou se enganando. Aliás, a frustração e a enganação são dois processos que a gente pode se inteirar mais. O que eu quero dizer, são dois processos que a gente pode aprender a lidar melhor com o uso de paisagens do corpo. Por quê? Porque a frustração, ela é fruto de uma expectativa. É isso, a gente se frustra porque cria uma expectativa e uma expectativa que cabe ali em fronteiras muito bem definidas. E a enganação, por sua vez, colhe dessa quase que uma obrigatoriedade implícita de você formular algo sobre si mesmo num determinado tempo e espaço que pode não corresponder a quem de fato você é e o que você está fazendo. Sabe aquelas dinâmicas de empresa que é assim, escreve algo muito importante sobre você em 30 segundos e coloca um tempo no relógio. Gente, é impossível escrever algo muito importante para você em 30 segundos. Então, assim, você escreve algo ali que parece que é real, que parece que é você, mas não é. Às vezes você leva uma vida inteira para aprender ou para descobrir algo importante sobre você, ou menos você precisa se colocar nesse diálogo interno e, de novo, numa certa guiança mais real, para criar ali algo que tenha um pouco mais de proximidade com quem você é. De novo, exige tempo e movimento, os dois ativos mais importantes da nossa era. Então, ao trabalhar com paisagens do corpo, é necessário esse distanciamento de uma certeza. Aliás, o distanciamento da certeza também é algo fruto do uso das imagens. Quando eu comecei a trabalhar com imagens, depois de ter lido o livro da Mabel Todd, o The Thinking Body, no começo eu tentava reproduzir as imagens internamente. Só para quem não conhece, esse livro da Mabel, nem todas as imagens, que são mais de 20, têm desenhos associados. Então você precisa ali, com o seu conhecimento anatômico, formular essa abstração. E no começo eu ficava muito perdido, porque assim, se eu não tenho o que olhar, como é que eu vou imaginar? Veja, o nosso treino de como usar imagens na vida, ele está muito associado à percepção visual. E ok, não estou dizendo que isso é bom ou ruim. Só estou dizendo que a formulação, criação dessas imagens, ela pode se alimentar de informações interoceptivas, por exemplo, ou informações proprioceptivas. Mas também, como eu comecei falando, dessas percepções e sentimentos que são significações borradas, são significações fugazes, efêmeras, que passam, que podem até mesmo virem a se repetir mais ou menos daquela maneira, mas que não tem esse compromisso com a reprodução e descrição. Apenas tem um compromisso com esse conhecimento, fruto de um agente vivo que se encontra em experiência. Dentre paisagens de fora e de dentro, a gente vai buscando uma imagem de si mesmo, na perspectiva de conhecer quem somos e como estamos vivendo.
Algumas coisas nosso corpo nos conta, outras a gente provoca de forma instintiva ou com base na curiosidade, buscando encontrar algo que não podíamos adivinhar antecipadamente. Afinal, quem nunca teve uma surpresa sobre si mesmo? Essas paisagens não são apenas descritivas, na verdade, mesmo com algum valor, as descrições não nos fazem conhecer quem somos e como estamos vivendo, pois esse tipo de conhecimento é imagético, subjetivo, e opera em um gradiente de significados ou uma forma bem borrada que se move por aí à busca de si mesmo. Paisagens não estão apenas fora, estão dentro, prontas para serem visitadas. O podcast Deixa Mover é uma produção independente. Se você acredita no que acabou de ouvir, compartilhe com seus amigos, colegas de trabalho e com a sua família. Assim, você contribui para o crescimento do projeto e faz com que ele encontre mais pessoas. Não esquece que toda sexta-feira sai nosso encontro bônus, em que eu discuto o tema da semana sob a seguinte pergunta: o que isso tem a ver com dança? Obrigado pelo seu tempo e movimento e até a próxima.